Olá, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar aí com vocês uma revelação pelo qual Deus me deu, através de um texto pelo qual estava ministrando ontem, onde que eu acho interessante passar para vocês e que vocês possam estar compartilhando também, para que mais pessoas possam entender e compreender um pouco mais da palavra de Deus. A Bíblia nos conta o texto de Mateus capítulo de número 17, Mateus capítulo 17, versos 1. A Bíblia relata que 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então aqui eu começo a compreender que Jesus, de todos os discípulos pelo qual ele tinha, e junto a ele, mais próximo, 12, como nós conhecemos e sabemos, normalmente toda vez que ele ia fazer algo, apresentar algo diferente, ele iria se revelar, tudo que ele iria fazer, ele geralmente escolhia 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e dessa vez não foi diferente. Jesus, então, para poder se revelar a eles num particular, pelo que o texto diz que Jesus os conduz a um particular em um alto monte. Então Jesus pega esses 3 homens que lhe serviria como testemunhas, e o que me chamou a atenção na palavra é que são 3 pessoas pelo qual Jesus ali chamou em particular e conduziu para uma experiência única, aonde que, se você verificar, essas 3 pessoas ali que são testemunhas representam uma trindade, ou seja, a trindade do presente pelo qual estava ali com Jesus. Então ali Jesus pega 3 testemunhas, coloca elas junto com ele e vai para um alto monte para poder então fazer uma revelação extraordinária, uma revelação que vai muito além do natural. E a Bíblia diz então que depois que essas testemunhas, que eram 3, pelo qual ali então estavam representando uma trindade, a trindade do presente, pelo qual estava com Jesus ali, pelo qual Jesus estava presente, fazia ali jus com eles. Então o texto nos conta que, estando Jesus ali agora diante daquelas 3 testemunhas, aqui o texto de Mateus é muito claro, porque Mateus, ele era um dos discípulos de Jesus, que a gente sabe que Mateus e João eram discípulos, Lucas e Marcos eram ali, Lucas era médico, como a Bíblia nos conta, que Lucas era médico, Marcos era ali um dos que andava com Paulo e decidiu também estar trazendo para nós o conhecimento a respeito de Jesus. Mas aqui o texto nos conta em Mateus que Jesus, estando diante dessas 3 testemunhas, ele vai se transfigurar, ou seja, ele vai se transformar da forma física para a forma espiritual, pelo qual a Bíblia nos conta que ele se transfigura diante deles, aonde o seu rosto começa a resplandecer como o sol, versículo 2, e os seus vestidos se tornam brancos como a luz. E aqui o texto nos traz que Jesus, ele se transfigura diante das 3 testemunhas, e ali então Jesus pega e ali ele se apresenta da forma que ele é. Mas o mais interessante aqui, pelo qual eu estava ministrando e veio a revelação, é que as 3 testemunhas representam, como eu disse, as testemunhas do presente. Mas agora a Bíblia nos conta, Mateus aqui relata que Jesus, ele vai formar uma segunda trindade. A primeira trindade é as 3 testemunhas do presente pelo qual Jesus vivia. Agora ele vai pegar mais 2 testemunhas juntamente com ele, se torna uma trindade, ou seja, se torna mais 3 pessoas ali que são inclusas naquele projeto, naquele momento ao qual Jesus estava passando, estava ali mostrando para aqueles homens.
Então a Bíblia diz agora no versículo seguinte, no versículo 3 do mesmo livro de Mateus 17, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Moisés e Elias, é incrível como que a gente imagina, a gente percebe aí, né? A gente tendo a visão daquelas testemunhas pelo qual foram relatados aqui, mas o que me chama a atenção é que Jesus agora forma uma segunda trindade com Moisés e Elias. Mas Moisés e Elias são homens que viveram no Antigo Testamento. Então Jesus estava dizendo para aqueles homens: olha, vocês hoje são o presente, mas eu também estive no passado, porque eu fiz parte também do passado. Por quê? Porque Moisés e Elias representam o Antigo Testamento e Jesus estava junto com os dois. Ou seja, os dois ali estavam mostrando que Jesus era a terceira pessoa presente ali. Que Deus continuava desde o início, Deus também ele era. Não é só no presente que Jesus estava, mas Jesus também fez parte do passado, do Antigo Testamento, juntamente com os homens do passado, do Antigo Testamento. Então, quando Moisés e Elias se apresentam diante de Jesus ali, Jesus está dizendo: olha, na segunda trindade, pelo qual estou mostrando, que eu também estive no passado e eu sou Deus do passado também, não só do presente, mas também sou Deus do passado, ou seja, eu fiz parte também da história no passado. E agora, a Bíblia nos conta que depois que Jesus formou a segunda trindade com os homens do passado, que é Moisés e Elias, agora a Bíblia vai nos contar que vai se formar uma terceira trindade, que é a trindade principal, que é a trindade pelo qual a gente conhece muito bem. E eu acredito que fez parte também naquele momento, se tornando a terceira trindade. Aí você fala: mas poxa, por que uma terceira trindade? Por que três trindades? Para se formar um só tempo presente. Então aqui o texto relata sem ser herege, sem heresia, mas se a gente for pegar, é o texto que nos está dizendo no versículo então seguinte, sem ser o 4, porque o 4, a Bíblia diz que ali Pedro então decide tentar fazer um altar ali para eles, no caso, mas aí Jesus fala: não é isso que eu quero. E então a Bíblia diz no versículo 5 que eis que quando eles ainda estão a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou me comprazo, escutai-o. Então o texto nos está trazendo o quê? O texto nos está trazendo que após a formação da segunda trindade, se forma a trindade principal, ou uma terceira trindade, vamos dizer assim, né? Que são umas três pessoas que se reúnem ali. Como assim? Como três, apóstolo? A Bíblia está dizendo que é só mais uma que aparece na nuvem, que é o próprio Deus. Mas aqui a gente entende que como Deus não pode ser a pessoa de Deus ali, se apresenta juntamente com o Espírito Santo. Jamais que o Espírito Santo deixaria de participar desse momento histórico. Então ali quando você vê que a Bíblia diz que uma nuvem então luminosa os cobre, e da nuvem sai a voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então Deus entra na história ali também, Deus se apresenta também na história juntamente com Jesus e o Espírito Santo, tornando então uma terceira trindade a fazer parte daquele momento. Aí você me pergunta: mas por que isso? Ou seja, o significado do fazer parte, ou seja, da pessoa de Deus se apresentar ali na história também, isso quer dizer que Deus estava dizendo para nós a seguinte questão: que da mesma maneira que havia a trindade do presente, que eram as três testemunhas pelo qual Jesus conduziu junto com ele até aquele lugar ali, que Jesus fazia parte do presente ali naquele momento, Jesus apresenta Elias e também ali Moisés para dizer que ele também fez parte também da história do passado, ele fez parte do passado. E quando então
Após isso, nós vemos no versículo 5 Deus se apresentando juntamente com o Espírito Santo aqui, pelo qual a gente entende que entra no momento da história. Deus está dizendo, mas também eu faço parte, Jesus também fará parte do futuro. Então Deus aqui está fazendo a referência da Trindade, que significa o tempo futuro. O presente, a Trindade que representa o presente, era o que? Era aquelas 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. E também, quando nós vemos que Elias e Moisés entram na história junto com Jesus ali, conversando com Jesus, está dizendo que Jesus também fez parte do passado. Aí o que me chamou a atenção é por quê? Porque aqui nós vamos ver a primeira Trindade, que é a Trindade do presente, que é representada por Pedro, Tiago e João. Depois nós vemos uma segunda Trindade, que também era representada por Jesus, Elias e também Moisés. E agora a terceira Trindade, que entra na história no versículo 5, é a Trindade do próprio Deus, ou seja, Deus, Espírito Santo e o próprio Jesus, que representa a Trindade do futuro, que Jesus também faz parte do futuro. Mas o que chama a atenção nosso é que são 3 Trindades se unindo, ou seja, ali então as 3 trindades formam uma só Trindade. Você está entendendo? Olha como que é interessante, como que é profundo essa revelação de Deus para nós. Por quê? Porque as 3 trindades, a do presente, a do passado e a do futuro, se unem, formando uma só Trindade. Que Deus quer dizer para nós o que com isso? Deus está dizendo para nós o seguinte: eu sou mesmo ontem, mesmo hoje e mesmo eternamente. Ou seja, da mesma maneira que eu fiz parte do passado, eu faço parte do presente e eu também sou o futuro, eu faço parte do futuro de vocês. Então vocês têm que entender que em todo tempo Jesus nunca deixou de existir na história. Jesus nunca deixou de fazer parte da história. A história sempre foi e sempre será escrita juntamente com Ele. Então, em momento algum se fez ausente Jesus da história. E Ele está dizendo: eu estou mostrando para vocês, para que as gerações entendam que eu sou mesmo ontem, eu sou mesmo hoje e eu sou mesmo eternamente. Eu não mudo, eu sempre fiz parte da história, eu sempre farei parte da história. Nunca estive ausente em nenhum momento, seja no passado com Moisés e Elias, seja no presente com os discípulos pelo qual aqui estão, ou seja no futuro que ainda não existe, mas há de existir através do poder do Pai, ou seja, através de Deus. Então nós temos que entender, é muito linda essa revelação. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, que é algo tão profundo que Deus falou no meu coração. As 3 trindades do presente, do passado e do futuro, fazendo apenas se tornar uma só Trindade, que é a história de todos os tempos, em uma só história, que é sobre a história onde que inclui Deus em tudo e em todo momento. Ele sempre esteve presente e sempre vai estar. Achei muito lindo, achei maravilhoso essa revelação que Deus me deu e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Deus abençoe a todos, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender um pouquinho mais desta história da transfiguração de Jesus ali no monte. Eu achei lindo, maravilhoso e eu acredito que você também vai achar, tá bom? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos, passem para eles este conhecimento, porque eu acredito que da mesma maneira que eu fiquei extasiado com essa explicação, com este texto, eu acredito que você também vai ficar aí extasiado com essa revelação também, e não só você, como mais pessoas. Compartilhe, Deus abençoe e até mais, no nome de Jesus.